Imagine como deve ser ganhar o campeonato mundial de Fórmula 1 em Monza, o templo da velocidade, contra um dos maiores ícones do esporte em uma equipe que não era cotada para vencer aquele ano, e sendo o piloto mais jovem a conquistar este feito. Agora imagine tudo isso com seu pai narrando a corrida para um país inteiro celebrar esta conquista pela primeira vez em sua história. Veja como foi o Grande Prêmio da Itália de 1972. Emerson Fittipaldi é reconhecido como um dos maiores pilotos do automobilismo mundial. Com certeza, o mais importante de seu país. Hoje, um brasileiro chega na Fórmula 1 com uma longa tradição de vitoriosos pilotos que já passaram pela categoria. Mas em 1972, Fittipaldi estava desbravando um caminho novo. Estava em um ambiente em que poucos brasileiros haviam passado e nenhum deles havia vencido. Era um garoto com uma carreira meteórica que entrou na mira de um dos maiores gênios da categoria, Colin Chapman. Emerson teve certeza do que queria para sua vida, quando aos 5 anos de idade, seu pai, Wilson Fittipaldi, conhecido como Barão, o levou para conhecer o circuito de Interlagos. Quando viu o primeiro carro passar pela reta, nunca mais tirou o automobilismo da cabeça. Barão era radialista da Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Transmitia algumas corridas desde antes da criação do Mundial de Fórmula 1 em 1950. Era um jornalista especializado em automobilismo, uma raridade no Brasil da década de 50. Liderou a iniciativa da formação da Confederação Brasileira de Automobilismo e viu de perto a construção do Autódromo de Interlagos. Por intermédio do Barão, que Wilsinho e Emerson tiveram contato com lendas do automobilismo da época como Chico Landi, considerado o pai do automobilismo brasileiro, e também com o multicampeão argentino Juan Manuel Fangio. Emerson cresceu neste ambiente de formação de um cenário nacional no esporte a motor. Como naquela época só podia andar de kart a partir dos 17 anos, Emerson começou nas motos até os 16, quando finalmente pôde estrear na categoria. Seu irmão mais velho, Wilsinho, já era piloto profissional no começo da década de 60 e Emerson era seu mecânico no kart. Wilsinho foi o grande parceiro e espelho para Emerson. Os dois tinham paixão tanto por pilotar quanto pela parte mecânica dos carros. Aos 21 anos, Emerson ganhava o Brasileiro de Fórmula V com o carro construído por ele e Wilsinho. Emerson então foi para a Europa, com 23 anos em 1969 para pilotar na Fórmula Ford. Em 6 corridas, Fittipaldi ganhou 4, e no meio do ano foi convidado para guiar na Fórmula 3 pela tradicional escola de pilotagem de Jim Russell, na Inglaterra. Ainda em 69, Emerson fez 11 corridas de Fórmula 3 com um Lotus 59 e ganhou 8 delas, 7 válidas pelo Campeonato Britânico de Fórmula 3. Sagrou-se campeão e virou uma potencial estrela do automobilismo, chamando a atenção de figuras como Colin Chapman e Frank Williams. O Frank e o Colin me chamaram e eu lembro a emoção que eu tive de entrar no escritório do Colin Chapman lá em Norwich, na Lotus. Imagina. Minha perna tremia, eu estou na frente do Colin Chapman. Ele falou, Emerson, eu quero que você guie Fórmula 1 para mim. Então foi o sonho que eu tinha já há muitos anos antes de sair do Brasil. Quando se fala em uma carreira meteórica, a de Emerson Fittipaldi é o melhor exemplo disto. Em 5 anos de automobilismo foi para a Europa e em menos de um ano já era convidado para guiar na categoria máxima do automobilismo. Começou 69 com uma tentativa breve de mostrar serviço na Fórmula Ford e terminou o ano como campeão da Fórmula 3 britânica e um contrato assinado para guiar a Lotus de Colin Chapman. O ano seguinte, em 1970, Emerson pilotou na Fórmula 2 pela equipe Lotus contra nomes como Jack Stewart, Jochen Rindt, Jack Ickx, Clay Regazzoni, Derek Bell, Ronnie Peterson, François Sever, Carlos Reutemann, entre muitos outros de peso. Ficou em terceiro no Campeonato Britânico com 6 pontuações e 2 pódios em 8 provas. Naquele ano, Emerson desenvolveu uma amizade com o piloto titular da Lotus na Fórmula 1, Jochen Rindt. Jochen disputava o Campeonato Mundial aquele ano e pilotava na Fórmula 2 também. Rindt passava muitas dicas técnicas e de acerto do carro tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 1.
Jochen dominava as corridas de Fórmula 2 da época. Tinha uma equipe em sociedade com seu empresário, Bernie Ecclestone, e sempre que podia, passava nos boxes de Emerson para dar uma força para seu pupilo brasileiro. Na Fórmula 1, Chapman pretendia colocar Emerson para correr na 5ª corrida do ano. Só que ele queria que eu estreasse em Holanda, no Grande Prêmio da Holanda, em março ou abril de 70. De 70. Aí eu falei que eu queria mais algumas corridas de Fórmula 2, que eu estava com muito pouca experiência. Foi então na 7ª etapa do ano, em Brands Hatch, na Inglaterra, que Fittipaldi fez sua primeira corrida na categoria. Usando o carro antigo ainda da Lotus, o Lotus 49, Emerson saiu da 22ª posição de largada para chegar em 8º. Em sua segunda corrida, em Hockenheim, na Alemanha, saiu de 13º para 4º, ganhando seus primeiros pontos já em sua segunda corrida. No que era para ser sua 4ª aparição na Fórmula 1, em Monza, na Itália, aconteceu a tragédia com seu amigo e mentor, Jochen Rindt. Aí eu estava no fim da reta, olhei no espelho para ver o Jack Brabham chegando com a Brabham. Não queria atrapalhar o Jack Brabham, porque eu estava amaciando o carro do Jochen. Quando eu voltei o olho, eu estava uns 100 metros para frente do limite, sem asa para frear. Eu, com as 4 rodas bloqueadas da Lotus, passei em cima da traseira da Ferrari, atravessei uns 100 metros de terra em cima dos barrancos e caí nos eucaliptos com a Lotus. E voltei para o box com aquela cara, né? E o Colli olhando para mim: o que você fez com o meu carro novo? Errei. É duro você falar, né? Colin vira para você e diz assim: então vou pegar seu carro e vou dar para ele. Verdade? É o carro que ia correr. Aí o Jochen foi andar no dia seguinte, foi o carro que ele teve um acidente e quebrou. Esse carro teve uma falha. E uma falha mecânica. E ele morreu. Aquele acidente fez a Lotus retirar seus carros daquela prova e da etapa seguinte no Canadá. Porém, com o risco da equipe perder o campeonato, voltaram no GP dos Estados Unidos. Mas o John Miles se retirou. Se aposentou, não quis mais guiar. Depois do acidente viu o Rindt morrer e parou. Parou. Foi ali que Chapman virou para seu novato e falou: eu quero que você seja o piloto número 1 da equipe. Ia ser meu 4º grande prêmio. Então, Galvão, eu senti muita responsabilidade indo para lá. O que eu posso falar? Obrigado pela oportunidade e vamos ver se eu consigo entregar o que você está esperando de mim, né? Porque é muita responsabilidade. Mas você entregou não para o Colin, você entregou para o Jochen Rindt, que tinha morrido em Monza. O que houve? E aí, no fim de semana da corrida, com toda aquela pressão... Você está emocionado? Tô. Se ele não conseguir falar, falo eu. Ele ganhou a corrida, e ganhando a corrida, permitiu que o Jochen Rindt fosse campeão do mundo. Com aquela vitória, ele garantiu o título de construtores para a Lotus e o de pilotos para Jochen Rindt, o único campeão póstumo da história da categoria. A história desta vitória eu conto em detalhes no vídeo que deixarei no card e na tela final para você ver depois deste aqui. Em 2 anos de Europa, da Fórmula Ford a uma vitória na Fórmula 1 e o posto de primeiro piloto de uma das maiores equipes da Fórmula 1, o ano seguinte não foi fácil para Emerson. Teve o carro turbina, mas foi um ano muito difícil, que foi a transição para o pneu slick, e aonde aumentou muito a aderência do carro e a suspensão da Lotus 72 não aguentava aquele esforço e estava flexionando muito o carro. Então nós perdemos muito performance. Então, 71 foi um ano de desenvolvimento para o Lotus 72D. A equipe havia ganhado no ano anterior, mas aquela mudança dos pneus mudou o jogo radicalmente. 71 ainda foi o ano de Emerson testar a nova engenhoca de Colin Chapman, o 56B. Um carro movido por uma turbina de helicóptero, da Pratt & Whitney. Outra peculiaridade com o 56B, o carro era com tração integral. Emerson correu só uma prova com o modelo, justamente no Grande Prêmio da Itália em Monza. Lá, Emerson correu sob a bandeira da World Wide Racing, nome usado pela Lotus por motivos legais, já que as investigações do acidente de Rindt ainda estavam em andamento e os carros da Lotus poderiam ser apreendidos.
Apesar do desempenho ruim do carro, aquele ano Emerson foi consistente e subiu ao pódio 3 vezes, mas não ganhou nenhuma corrida. Terminou em sexto, conquistando 16 dos 21 pontos da Lotus, que ficou em quinto no campeonato de construtores. Em 1972 seria um ano muito especial para Emerson. Seu irmão Wilsinho Fittipaldi conseguiu uma vaga na Brabham. Além dele, o amigo de infância dos dois, José Carlos Patti, também teve sua entrada na categoria aquele ano pela equipe de Frank Williams. Os 3 amigos e companheiros de infância dividiriam a pista e o sonho de correr na categoria máxima do automobilismo. Emerson teve um ano espetacular. Foram 8 pódios e 5 vitórias das 9 corridas em que cruzou a linha de chegada. Sua consistência e velocidade foram as marcas daquele ano. Emerson era um piloto extremamente preciso. Quando decidia passar, não errava o bote. Era muito rápido e pensava muito além de uma curva. Era tático, pensava no campeonato. Preservava seus carros com uma pilotagem técnica e suave. Ele analisava precisamente quando e onde deveria investir para ultrapassar. Esta visão analítica dele fazia com que parecesse que eram movimentos fáceis. Não era um piloto que ficava investindo em todas as curvas desgastando o carro. Quando ele decidia passar, chegava e passava. Conhecia muito bem as máquinas que pilotava. Era um acertador e desenvolvedor de carros como poucas vezes se viu na Fórmula 1. Emerson chegava ao GP da Itália com 25 pontos de vantagem sobre Jackie Stewart e Denny Hulme. Os dois empatados em segundo com 27 pontos, Emerson com 52. Emerson tinha a chance de sair dali campeão do mundo. Seria o mais jovem campeão mundial até o espanhol Fernando Alonso bater seu recorde em 2005, com um ano a menos que Emerson nos seus 25 anos em 1972. Um desafio rápido para você que ama a Fórmula 1. Neste ano de 1972, teve uma corrida em que Emerson Fittipaldi passou por cima de uma pedra que foi lançada no capacete do piloto que estava atrás. Este piloto é uma figura importante na Fórmula 1 atual e é cego de um olho por causa deste incidente. Você sabe quem é o piloto, para qual equipe ele guiava, que corrida foi e qual é o papel dele hoje em dia? Deixe sua resposta nos comentários. Chegava a semana do Grande Prêmio da Itália. Aquele ano seriam implementadas 2 chicanes no traçado, a Variante del Rettifilo e a Variante Ascari. As velocidades dos carros estavam aumentando muito naquela época. Então, as chicanes foram colocadas para diminuir os grupos gigantes de carros amontoados pelo vácuo em altíssimas velocidades. Apesar dos organizadores garantirem de que a Lotus não iria ter problemas com a justiça, Chapman não estava convicto disto. Então, só Emerson iria correr pela equipe aquele final de semana. Para minimizar as perdas caso a justiça apreendesse algo, Chapman mandou apenas um carro para o autódromo. O segundo carro ficaria em um outro caminhão na parte francesa da fronteira com a Itália, esperando a ordem. E essa foi a sorte de Emerson. O caminhão que transportava o carro de Fittipaldi teve um furo de pneu e sofreu um acidente a cerca de 100 km de Monza. O carro de Emerson foi muito danificado. Então o segundo caminhão foi com o carro reserva para Monza. O carro que Emerson usaria era muito rodado, e tiveram muito trabalho para acertar o carro durante os treinos. A equipe focou na configuração de corrida, e foi um final de semana muito duro para Emerson e a Lotus. A Ferrari estava dominante nos treinos, e Jacky Ickx cravou a pole seguido pela Matra de Chris Amon e a Tyrrell de Jackie Stewart. Emerson não estava com um bom carro para a classificação, mas ainda conseguiu uma 6ª colocação. O grid foi formado por Jacky Ickx, Chris Amon, Jackie Stewart, Clay Regazzoni, Denny Hulme, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Peter Hevson, Mike Haywood e Reine Wiesel, fechando as 10 primeiras posições.
Você acha que o canal merece crescer? Se sim, só vou te pedir uma coisa. E não é Pix nem o seu dinheiro. Se você está assistindo no celular, só arraste a barrinha dos comentários para o lado e clique em hypar. Você está ajudando este vídeo a ter um alcance maior aqui no YouTube. Agradeço demais a sua audiência. E bora seguir para a corrida. Domingo de corrida. A largada estava marcada para as 3:30 da tarde. No começo da tarde, mais um problema para Emerson. Um vazamento em seu tanque de combustível. Definitivamente não parecia ser o final de semana de sorte do brasileiro. A equipe corre para esvaziar o tanque, desmontar o carro, tirar o tanque, consertar o vazamento, montar de volta e reabastecer o carro. Terminam a poucos minutos da volta de aquecimento, mas Emerson estava lá, pronto para a corrida. Jack Ickx mantém a ponta e Chris Amon vai ficando para trás, mas consegue se estabelecer na quarta posição. Jack Stewart tem problemas na embreagem e abandona a prova logo depois de arrancar. Clay Regazzoni toma a segunda posição e Emerson pula de sexto para terceiro já no final da reta. Mike Hailwood faz uma boa largada saindo de nono para colocar sua fraca Surtees em quinto. Ao final da primeira volta, Ickx consegue abrir uma pequena vantagem, mas Regazzoni tem Emerson colado em sua traseira. Conforme as voltas vão passando, Emerson vai pilotando na ponta dos dedos, com todo o cuidado para não acontecer nada com seu carro. Chris Amon começa a chegar em Emerson, trazendo Hailwood colado, enquanto Regazzoni vai se aproximando de Ickx. A corrida continua sem mudanças nas posições da frente, até que na volta 14, Ickx roda e Regazzoni assume a primeira posição. Apenas 3 voltas depois, Regazzoni vai ultrapassar Carlos Paty, que estava levando uma volta. Na saída da variante Ascari, Regazzoni toca empate, roda e seu carro pega fogo, o tirando da prova. Ickx volta para primeiro, agora com Emerson na sua cola. Os dois primeiros, Ickx e Fittipaldi, estavam em outro ritmo e começaram a ganhar vantagem sobre o resto do grid. As coisas se mantiveram estáveis, até que na volta 38, Chris Amon teve problemas nos freios e teve que abandonar a prova. Mike Hailwood passou para a terceira posição. Nesta altura, Ickx e Fittipaldi já estavam com bastante vantagem para Hailwood e permaneciam muito próximos, mas Emerson não forçava nenhuma ultrapassagem, só esperando algum erro do belga. Foi então no final da volta 46 que os dois entraram na curva parabólica e o carro de Jack Ickx simplesmente desligou. Ickx teve uma pane elétrica e conseguiu chegar aos boxes só no embalo. Emerson Fittipaldi cruzava em primeiro, faltando menos de 10 voltas para sua consagração. Emerson guiou com extrema cautela. Foram mais 9 voltas na ponta dos dedos. Enquanto Emerson Fittipaldi abria sua última volta, seu país inteiro acompanhava seu pai, Barão Wilson Fittipaldi, narrar aquele feito histórico. De automobilismo pela primeira vez na história. É o Emerson Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil, minha gente. Vitória insofável do automobilismo brasileiro. Venceu o Brasil, minha gente.
Emerson cruzou em primeiro, faturando o campeonato mundial de pilotos e o de construtores para a Lotus, sendo que todos os pontos do campeonato de construtores foram conquistados por ele. Aquele dia no Templo da Velocidade, Emerson não só ganhou um Mundial de Fórmula 1, ele colocou o automobilismo no dia a dia e no coração de toda uma nação que hoje é um dos países com maior número de títulos da categoria.